Olá, meus amiguinhos, meus amores, boa tarde. Vou dizer boa tarde porque eu acredito que todos vocês estão assistindo agora essa aula. Vocês estão bem? Estão tranquilos em casa? Já almoçaram? Já tomaram café? Já jantaram? Enfim, antes de iniciarmos nossa aulinha de história, né? Um assunto super importante que eu tenho certeza que vocês vão amar o assunto de hoje. Nós vamos agora fazer a nossa meditação, como nós já fazemos todo dia, né? Espero que vocês gostem dessa meditação de hoje. E aí a gente dá seguimento à aula. Comendo o necessário. Se você é guloso, controle-se. Provérbios 23:2. Existe um bichinho bem conhecido que vive muito tempo. É a tartaruga. Para seu casco ficar bem duro, leva uns 5 ou 6 anos. O casco da tartaruga é sua casinha. Ali ela se esconde quando entra em perigo. Ela passeia por todo lado, mas quando percebe algo estranho, rapidinho se esconde dentro do casco. É como se ela dissesse: "Esta é a minha casa e ninguém entra." Você sabia que a tartaruga não gosta muito de morangos? Que a tartaruga gosta muito de morangos? Quando ela encontra uma plantação de morangos, ela pode ficar em apuros. Por que isso? Porque ela come tanto morango, mas tanto morango, que ela fica bem cheia. E aí, por ela ficar muito cheia, ela não consegue entrar dentro do casco. E aí, algumas pessoas são como tartarugas. Eu espero que vocês não, hein? Comem sem parar, achando que estão fazendo bem para o corpo, mas se enganam. Devemos comer o necessário para a gente não ficar empanturrado. Pois é, pessoal, tem que pedir ajuda a Deus para quando vai ver uma comida bem gostosa, não querer comer a comida gostosa todinha. E agora, pessoal, nós vamos para o nosso assunto de hoje, que é Proclamação da República. Tia, o que é República? Tia, como é que é isso? Vejam só, pessoal. A gente já aprendeu um pouquinho sobre a história do Brasil, né? E aí a gente parou em quê? No segundo reinado. E aí a gente viu que no primeiro reinado, Dom Pedro I estava impopular, né, com as pessoas que moravam aqui no Brasil. E no segundo reinado não aconteceu diferente daquilo que aconteceu com Dom Pedro I. E aí a gente vai entender como foi que tudo começou da forma que nós somos hoje. Um lugar onde é conhecido como uma república. Então o Brasil, o nome completo do Brasil, vocês sabiam que o Brasil tem um nome completo? Pois é, pessoal, o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Então, se eu perguntar para vocês qual é o nome completo do Brasil, e aí você vai dizer República Federativa do Brasil. E aí tudo começou nesse dia aí. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre isso. A proclamação da República, ela foi um golpe militar. Por quê? Porque até este dia, até 1889, dia 15 de novembro de 1889, o Brasil ainda vivia uma monarquia. E a gente aprendeu que monarquia é o quê? É um sistema de reinado. Então, tem um rei que vai passando sempre o seu cargo para o filho, depois para o neto, depois para o bisneto, para o tataraneto. Enfim, é um cargo vitalício. E aquele rei, ele é quem comanda e ele é quem diz as regras daquele lugar. É quem diz as regras às pessoas de todos os lados. Tanto os militares, como a igreja, como as pessoas que são seus súditos. Então, o Brasil ainda vivia nessa monarquia. Pois é, enquanto o mundo inteiro por fora estava vivendo outros meios de governo, o Brasil ainda era governado por um rei, por um imperador. E aí, a proclamação da República foi um golpe militar, porque foram militares, né, que foram lutar para que o Brasil não fosse mais um
império. E aí, o grande responsável pela proclamação da República foi Marechal Deodoro da Fonseca. Então, gravem esse nome, tá certo? Proclamação da República foi feita por Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca. Tenho certeza que vocês já ouviram esse nome por aí e que esse nome não é estranho para vocês, né? Mas vamos continuar. E aí, embora elas tenha sido como um movimento, né, republicano, mas a princípio a ideia não era uma república, era que fosse o enfraquecimento da monarquia. Então eles não estavam ali necessariamente, não era o objetivo a proclamação da república. Porém, eles queriam que a monarquia ela se enfraquecesse, tá certo? Então é importante a gente sempre ver isso. E aí mais para frente, é claro, conforme eles foram se organizando, se tornou uma república. E aí a crise no Império foi marcada em 3 partes. Na questão religiosa, na questão abolicionista, né, que eles queriam abolir os escravos, e a questão militar. Pois essas 3 questões aí foi o que mais influenciou para que os militares eles dessem um golpe, né, e fossem realmente tomar o poder das mãos de Dom Pedro II. E aí diversas transformações ocorreram no Brasil nesse período. E aí foi quando realmente iniciou a República em 1889. A primeira questão é a questão dos escravos. E aí, essa dependência, né, dos escravos no Brasil, da escravidão no Brasil, ela era sustentada pelo quê? Pelas elites, pelas pessoas ricas, os donos de terra, que precisavam desse tipo de mão de obra. Então, eles não queriam que os escravos fossem abolidos, né? Deixassem de ser escravos, porque eles teriam que pagar um salário. Então, os escravos continuando trabalhando como escravos, sem receber, não ia gastar dinheiro ali com aquele senhor. Então, ele ia continuar trabalhando e o senhor não ia precisar pagar os seus funcionários. Olha aí que coisa tão, né? Tão ruim. Mas aí a Inglaterra, que era um país, a gente viu no primeiro e no segundo reinado, que era um país que era muito forte, ele era um dos países mais modernos nessa época. E aí o que foi que aconteceu? Ficou pressionando o Brasil para que o Brasil realmente abolisse os escravos. E que não somente abolissem os escravos, mas que tivesse mão de obra assalariada. Então, a primeira parte que a gente já sabe é que um dos motivos, né? Tio, por que foi que houve essa proclamação da República? Um dos motivos é essa questão escravocrata, porque a monarquia não queria abolir, queria continuar, né? Por conta das elites cafeeiras, né, os donos de fazenda que tinha muito dinheiro. E aí eles ficavam se segurando para que essa escravidão no Brasil permanecesse. Outra questão também, pessoal, foi a questão militar. Pois é, por quê? Porque Dom Pedro II, o que era que Dom Pedro queria fazer? Queria pegar o dinheiro dos soldados e queria que os soldados pagassem como se fosse uma poupança. E aí ele disse, olha, os soldados vão ter que pagar alguma poupança, vão ter que dar um din-din para mim. Ele botou isso e disse, então, os soldados, agora os militares vão pagar um din-din para mim. E aí os militares disseram, oxente, que conversa é essa? A gente vai pagar para o rei? Não estou compreendendo, não estou entendendo uma coisa dessa.
E aí foi justamente o que aconteceu. Os militares, com essa decisão do rei, acabou com que os militares realmente ficassem bem chateados. E aí eles fizeram protestos e que quem fez um dos nomes mais importantes desses protestos é Antônio de Sena Madureira, que sofreu uma punição por ter se voltado contra Dom Pedro II, porque ele era muito amigo de Dom Pedro II, mas ele também era militar, então ele não queria dar esse valor ao rei. E aí esse rei, esse imperador, ele mandou punir Antônio de Sena Madureira, mas que ele foi um dos que fizeram esses protestos. E aí, pessoal, depois dessa proclamação dessa república, né, quando o Marechal Deodoro da Fonseca invadiu lá e brigaram, e aí só no outro dia, em outro horário aqui, essa república foi instalada, mas aí nesse dia, 15 de novembro de 1889, o Brasil se transformava em uma república. E aí, quando se transformou em uma república, houve no Brasil um governo provisório. Mas antes de te explicar essa parte, Tia vai explicar o que é uma república. Vejam só, a gente vive em um país, em uma nação, onde a gente sabe que tem eleições, né? Inclusive, domingo será o dia das eleições e domingo também será a proclamação da República do Brasil. E aí, o que acontece? Na República, diferente da monarquia, a gente pode escolher quem vai governar. Então, a república nada mais é do que a possibilidade do cidadão votar. E aí tudo começou com essa proclamação dessa república, que era para votar em uma pessoa que representasse os outros. Deu para entender o que é uma república, pessoal? Então é isso. Então, com a proclamação da república, eles estavam dizendo, a partir de agora, o povo vai votar para botar algum presidente, para colocar um prefeito. Então, a partir desse dia, foi que começou-se realmente aí os votos. E aí, em 1894, houve um governo provisório do país. E aí, a primeira pessoa que assumiu foi Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem lutou para que houvesse essa proclamação da República. E depois, o segundo presidente, né, vamos dizer assim, do Brasil, foi Marechal Floriano Peixoto. E aí, eles tinham medo ainda que os militares assumissem o poder. Então, o que acontecia? Precisava de uma república constitucional. Tia, não estou entendendo nada. O que é uma república constitucional? Veja só. Uma república constitucional é onde as pessoas podem votar, mas elas são garantidas na lei, né? A gente sabe que lei é regra, é uma coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que seguir. E aí, nessa república constitucional, que é uma república com leis, com normas, com regrinhas, eles precisavam que ela existisse para que não houvesse, né, nenhuma briga assim dos militares, os militares governassem o Brasil nessa época da proclamação da República. E aí, em 1894, foi eleito o primeiro presidente por meio de voto. Pois é, olha quando foi que aconteceu. 1894, o primeiro presidente que foi eleito pelo povo, pelo voto, ele era chamado de Prudente de Moraes. Então, o primeiro presidente que foi através do voto ficou conhecido como Prudente de Moraes. E aí a proclamação da República deu-se início às eleições, ao voto. O povo começou a poder votar em uma pessoa para representá-los diante do país inteiro. E aí, assim que nós vamos terminando nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, de mais uma aulinha de ciências.
Um cheiro no coração, obrigada pela atenção. Deus abençoe vocês e até a próxima.